Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele entra profundo no coração das pessoas. Ele pega tudo aquilo que é externo e mostra como a fonte de todo o mal vem do coração. E, portanto, a cura, a solução, precisa também estar no coração, ser aplicada ao coração. E o Senhor Jesus, ele traz mais uma questão fundamental para aquela geração e que nós também precisamos atentar. A questão da idolatria. Só que a idolatria, durante muito tempo em Israel, foram ídolos de pau e de pedra, foram objetos que terminaram se tornando instrumentos para o povo se desviar do Senhor. As nações ao redor de Israel, elas tinham seus deuses. E Israel teve uma interação cultural. Bom, interagir culturalmente não era um problema. Na verdade, era até bom, porque o Senhor tinha o propósito de que Israel fosse um instrumento para alcançar vidas, um instrumento de salvação. Isso nós podemos ver nas poucas, mas presentes, pessoas que foram se convertendo ao longo da história de Israel e entrando no povo do Senhor pela fé. Portanto, atrair as pessoas pela interação é algo bom. O problema é que Israel, em vez de se manter firme, sempre cedia ao povo que estava ao redor, às influências dos povos que estavam ao redor e se contaminava oferecendo sacrifícios aos deuses pagãos, a tal ponto de Manassés chegar a sacrificar o seu próprio filho e Israel ser influenciado por isso e adotar a prática em Tofete de sacrifícios de crianças aos deuses pagãos. Bem, a idolatria era uma idolatria bastante clara, porque é uma idolatria visível e que tinha elementos externos. Mas e quando não há elementos externos tão claros assim? O Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Observe que o Senhor Jesus está tratando do mesmo assunto que desde o versículo 19 ele vem falando, quando ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Ele está tocando numa ferida aberta daquele povo. A ferida que, na verdade, ela é bem antiga na sociedade e está presente ainda em nossos dias. Só que uma vez que ela parece bastante sutil, é ignorada, que é o apego às coisas, é a idolatria das coisas presentes na vida, da idolatria dos bens, a idolatria do dinheiro, a idolatria de uma série de elementos que deveriam ser instrumentos para o nosso benefício, que deveriam ser instrumentos para abençoar uns aos outros, que deveriam ser instrumentos para nós até servirmos melhor. E termina escravizando o homem, porque o homem passa a adorar estes elementos. E o Senhor Jesus mostra que realmente este era um problema presente que eles não estavam atentando. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se olhasse para a geração de Jesus, todo mundo diria assim: não há idolatria no meio de Israel. Porque, de fato, Deus havia purificado o povo por meio do cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi um momento muito importante da história de Judá, porque tirou de Judá muito dos problemas que haviam. E a palavra do profeta, principalmente Jeremias, era muito clara sobre os pecados sociais de Israel e a idolatria. E Deus trouxe tamanha angústia e sofrimento, tendo em vista esses pecados, que o povo, de fato, foi abandonando pela graça do Senhor. Importante para que nos dias do Senhor Jesus nós encontrássemos um povo que estava mais
firme, mais rigoroso, mais preso, preocupado, mais realmente inclinado a ouvir a palavra do Senhor. E isso aconteceu. Todavia, Jesus vem e começa a falar de idolatria. Ou seja, mas resolveu ou não resolveu o problema? Resolveu um tipo de problema. E ele mostra como também a mensagem, a palavra do Senhor, a exortação sobre a idolatria, era algo que deveria ser analisado com mais cuidado. Assim como ele mostrou acerca dos outros mandamentos, quando ele disse, né? Ouvistes que foi dito, não matarás. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Ouvistes que foi dito, não jurarás falso, e assim por diante. E Jesus mostra que esses mandamentos, essas ordenanças, deveriam ser aplicadas ao coração. Não eram ordenanças para serem aplicadas apenas de forma aparente, e nem muito menos deveriam ser entendidas apenas dentro daquela superficialidade da literalidade. Deveriam ser aplicadas com mais profundidade. Jesus mostra isso aplicando ao coração do povo. Não é diferente em relação à idolatria. Realmente, Judá não tinha ídolos como Baal, que fora largamente adorado no Antigo Testamento por causa da influência pagã. Não há nada disso. Todavia, o coração do povo ainda precisa ser transformado. E a idolatria estava presente dentro. E então, uma vez que não havia um elemento externo, como os ídolos, os postes ídolos e os altares que eram levantados aos deuses pagãos, então o pessoal ia idolatrando outros elementos mais sutis. E Jesus se refere a um deles: não podeis servir a Deus e às riquezas. Como está a sua relação com os bens? Deus não proíbe o uso dos bens e nem muito menos chama de maldição ter alguma coisa. Deus mesmo abençoou Abraão, Isaac e Jacó. Deus quem abençoou Jó e assim por diante. O problema não está nas coisas. Porque, ainda que você possa dizer, olha, o celular não foi feito por Deus, foi feito pelo homem, toda a inteligência e toda a matéria-prima foi dada por Deus. Portanto, as coisas que o homem pode desfrutar e usufruir da criação, bom, vem do próprio Deus. Quem criou todas as coisas foi Deus. Quem fez o ferro? Quem fez os metais que podem ser administrados e manipulados pelo homem? E assim os outros elementos químicos e assim vai. Tudo foi feito por Deus. Então, a criação foi feita por Deus e dada ao homem para o homem desfrutar dela. Não é nenhum problema que o homem desfrute. Inclusive as comidas e as bebidas. É claro, como a gente sempre brinca, que veneno não foi feito para ser comido, não foi feito para ser tomado. É evidente isso. Então, você pode comer de tudo, você pode beber de tudo, desde que essas coisas, obviamente, não vá matar você, né? Então, ninguém vai se aventurar em algo que realmente vai matá-lo. Mas a criação é uma coisa boa de Deus. Quando Deus criou tudo, ele disse assim, eis que é tudo muito bom. Então, o próprio Deus olhou para a sua criação e ele deu o seu parecer. Ele disse que era tudo muito bom. Então, você pode usufruir de tudo que Deus fez. E Deus, inclusive, é que nos abençoa com essas coisas. Muitas vezes nós precisamos de coisas que são secundárias dentro de uma relação de prioridades, como, por exemplo, o carro. O comer, o beber, o se vestir, a casa, são coisas primárias. São os elementos mais básicos, fundamentais. Ninguém pode ficar sem comida, sem água, ninguém pode ficar sem roupa, ficando pelado por aí, né? E ninguém pode ficar também sem algum tipo de abrigo. Ainda que você veja que uma pessoa pode viver na rua. Algo triste, que de fato não é a condição digna do ser humano criado à imagem de Deus. Então vamos considerar que o abrigo é uma necessidade. Desde o início o homem procura abrigo para fugir inclusive da chuva, do frio e de outros fenômenos naturais. Então esses são elementos primários. E de fato você pode dizer que isso basta. E Deus nos dá graciosamente essas coisas. Mas há elementos que são secundários, até terciários. E um deles, por exemplo, como nós mencionamos, é o carro. Mas alguém pode precisar dele para o seu trabalho, para administrar seus negócios, para até mesmo
está levando sua família ao médico e outras coisas mais. Hoje, o carro se tornou uma necessidade, ainda que ela não seja primária, porque as cidades são grandes e a necessidade de se locomover longas distâncias, e às vezes em curto tempo, faz com que o homem precise de um carro. E muitas vezes a gente coloca diante de Deus: Senhor, eu acredito que eu preciso de um carro para trabalhar, eu preciso de um carro para isso, para aquilo, aquilo outro. E coloca diante do Senhor. O Senhor considere, se o Senhor entender que é necessário, então que o Senhor nos ajude a adquirir. Uma família cristã poderá colocar diante do Senhor suas necessidades e, uma vez que ela tenha qualquer dúvida sobre a real necessidade delas, apresentar ao Senhor para que Deus mesmo julgue se é ou não é uma necessidade. E você verá que Deus abençoa com dádivas que são necessidades secundárias. Então, veja que Deus, ele abençoa o seu povo com bens materiais. Isso não é problema. E qual é o grande problema, então? O problema é o seu coração ser colocado nessas coisas. O Senhor Jesus está mostrando que o homem está sempre inclinado à idolatria, sempre inclinado a querer se apegar a algo, a amar algo que não deve amar, que não deve se apegar. O ser humano está sempre se inclinando a idolatrar alguma coisa. É verdade que o maior ídolo do ser humano, primeiro e o maior ídolo, é ele mesmo. Ele ama demasiadamente a si mesmo, se idolatra, e é por isso que é egoísta, arrogante, por isso que tudo que quer de bom é para si mesmo, e assim por diante. Os homens matam, roubam e fazem uma série de coisas ruins para os outros, ou seja, pecados contra os outros, por causa de si mesmo. Os 6 mandamentos a respeito da relação humana, eles mostram exatamente o amor que o homem tem a si mesmo. E uma vez que o amor do homem a si mesmo é grande demais, ele vai e faz um mal ao outro. Então, aqueles mandamentos freiam esse amor demasiado a si mesmo. O ser humano precisa ser sempre freado nessa auto-idolatria. Então, o homem é sempre inclinado à idolatria. A idolatria começando com a idolatria de si mesmo. Mas é muito comum que ele coloque também o seu coração sobre as coisas. E Jesus está advertindo. Não dá para fazer isso. Não dá para ser um verdadeiro adorador do Senhor, um homem de Deus que ama o Senhor, que anda com o Senhor. Não dá para servir a Deus com toda a profundidade, integridade. Não dá para dedicar a sua vida ao Senhor como Deus quer e ao mesmo tempo ter um ídolo. Não dá para ter 2 deuses. Você tem que ter um. E, é claro, o Deus que você adotar será o alvo do seu amor. Quando a Escritura diz em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele está dizendo, não há outro Deus. Veja, não tem como dividir. É um único Deus. Então, a implicação é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo, não dá para ter 2. Quando o homem adota mais de um Deus, e então vai servindo a esses múltiplos deuses, que podem ser bens materiais, pessoas, ou mesmo deuses pagãos, ele dividirá o seu coração com eles. Ele mesmo, inclusive, terá com certeza problema nessa relação múltipla de idolatria, e jamais Deus será adorado como deve ser. Então, para servir a Deus, adorar a Deus, uma coisa fundamental que a gente vai ver desde o princípio, como por exemplo em Gênesis 35, quando Jacó ordena a sua família, deixai os deuses estranhos que há entre vocês. E eles pegam tudo que era de deuses estrangeiros, e jogam fora tudo. Tudo que não tinha a ver com Deus. E então Jacó conduz a sua família para um único Deus, o Deus de Israel. Então é necessário abandonar. Para realmente qualquer pessoa servir a Deus como Deus quer, fundamental que haja um abandono da idolatria. E como eu disse, Jesus está mostrando que não se engane, não é apenas uma estátua, não é apenas um objeto de pau e pedra. Qualquer coisa pode ser um ídolo. E então você vai ter que examinar seu coração. Será que tem alguma coisa que você ama demais? Por exemplo, você tem medo de perder seus bens? Você ama demais o que você tem? Será que não tem algo que
já está sendo alvo daquele amor que deveria ser dedicado somente a Deus. Então você está dividindo entre Deus e as coisas. Isso é importante. E é muito importante porque isso impede que a gente sirva a Deus como Ele quer. Ou seja, Deus sabe que não é único na tua vida. Deus sabe que não é o único Deus na tua vida. E Ele não se agrada disso. Portanto, analise seu coração. Examine-se nisso. Não são só as riquezas. As riquezas e qualquer coisa que possa cativar você a tal ponto de você amar demasiadamente aquilo. Então, analise seu coração. Quando Jesus fala das riquezas, é porque esse é o ídolo mais comum. A palavra do Senhor, mais de uma vez, fala da idolatria e a avareza como uma relação. Paulo diz em Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, algo que é comum ao homem, que é a idolatria dos bens. Jesus chegou a dizer quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele ama seus bens. Ele não vai trocar por nada, ele não vai deixar, ele não abençoará alguém dando do que tem e assim por diante. Então, nessa relação com as coisas da vida, nós precisamos fazer com que Deus seja glorificado. Logo, tudo deveria ser um instrumento para nos servir, para ser bênção. Deus nos dá um carro, a gente serve, dá carona, usa e assim vai, e se desapega. E um dia, inclusive, vai passar para frente e assim por diante. São instrumentos, são bens para nosso uso com propósito. Então, são coisas que devem nos servir. Mas se em algum momento, qualquer coisa, não importa o que, pode ser uma joia, pode ser um objeto grande, como eu disse, uma casa, um carro, seja o que for, começa a escravizar você, e você se apegou a tal ponto de você estar servindo a esses bens, você está apegado a eles, então a sua relação com eles é nociva. Você precisa se desapegar. Você precisa abandonar essa idolatria. Porque isso está fazendo com que você sirva a dois senhores. Você está tentando servir a Deus de um lado e servir aos seus bens de outro. Então, corte qualquer relação idólatra. Abandone os deuses. Desapegue das coisas da vida. Porque Deus é o único. Ele é a única fonte de tudo que temos. Ele é o único que é necessário para o nosso sustento. Ele é o único que deve ser, portanto, adorado, amado, servido de uma forma integral, total. Deve ser glorificado com todo o nosso viver. Então, não deixe que nada atrapalhe essa relação, para que você realmente possa servir a Deus em espírito e em verdade. E se alegrar no Senhor e nas bênçãos que o Senhor nos concede, para que nós glorifiquemos o seu nome com tudo que Ele nos dá. Sempre. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo. Agradecemos muito por tudo. Porque o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênção. Nunca, Senhor, nunca nos deixe amar as coisas que o Senhor nos dá, de forma que se tornem um obstáculo na nossa relação com o Senhor. Que se tornem ídolos. Dá-nos a graça, dá graça ao teu povo, Senhor, para que ele esteja sempre cuidando do coração, a fim de não ter ídolos, nem idolatrar a si mesmo, nem idolatrar as coisas que o Senhor dá graciosamente. Ajude-nos a servir como o único Senhor de nosso coração, totalmente, e amar o Senhor com todo o nosso ser. Que o Senhor receba a nossa oração, e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, e tenham um bom dia.